Irmãos, a paz do Senhor. A fé é o alicerce que nos conecta ao invisível, a chave que abre as portas do impossível. Em Hebreus, somos levados a uma jornada através das vidas daqueles que, pelo poder da fé, alcançaram o favor de Deus. Este capítulo nos lembra que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que molda vidas, desafia circunstâncias e transforma realidades. Desde Abel até os profetas, esses heróis da fé nos mostram que, mesmo em meio a dificuldades extremas, a fé verdadeira se mantém inabalável. Eles viveram e morreram na confiança em Deus, esperando por promessas que ultrapassam o tempo e as circunstâncias humanas. É uma chamada poderosa para nós, para vivermos com a mesma fé inabalável, certos de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Hebreus 11. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E, se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim, também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário,
ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. A fé, no contexto de Hebreus 11, é uma garantia, uma âncora segura que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ela não é uma esperança vaga ou um desejo incerto, mas uma convicção profunda de que Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Essa fé é o que deu aos antigos o testemunho de aprovação diante de Deus. Eles não apenas acreditaram, mas agiram com base em sua fé, vivendo vidas que refletiam uma confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. O exemplo de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, é um dos primeiros atos de fé registrado nas Escrituras. Abel, com seu coração voltado para Deus, ofereceu o melhor de si, e por meio disso, foi considerado justo. Mesmo depois de sua morte, o testemunho de Abel continua a falar, mostrando-nos que a verdadeira fé não é apenas sobre o presente, mas tem implicações eternas. Enoque é outro exemplo notável. Ele caminhou com Deus de tal forma que foi arrebatado, não experimentando a morte. Sua fé foi tão profunda que agradou a Deus de maneira excepcional, e ele foi levado diretamente para a presença do Senhor. Este ato nos mostra que a fé é mais do que obedecer a mandamentos. É um relacionamento íntimo e profundo com Deus, uma caminhada diária que transforma nossas vidas de maneira radical. Quando olhamos para a vida de Noé, vemos a fé em ação de maneira poderosa. Ele foi advertido sobre coisas que ainda não se viam, mas mesmo assim, construiu uma arca para a salvação de sua família. Noé acreditou na palavra de Deus a tal ponto que agiu de acordo com ela, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contrário. Sua fé não apenas salvou sua família, mas também condenou o mundo e o tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A história de Abraão é talvez uma das mais profundas demonstrações de fé em toda a Bíblia. Ele foi chamado por Deus para deixar sua terra e ir para um lugar que ele receberia como herança, sem saber para onde estava indo. Abraão obedeceu, não por ver a promessa cumprida imediatamente, mas por confiar em Deus, que o havia chamado. Ele peregrinou em uma terra estranha, habitando em tendas, esperando pela cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus.
Sua fé foi provada ao extremo quando Deus lhe pediu para sacrificar seu único filho, Isaque. Abraão estava disposto a obedecer, acreditando que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar Isaque dos mortos. Esse ato de fé extraordinário mostrou que Abraão confiava plenamente no caráter e nas promessas de Deus, mesmo quando parecia impossível. Sara, a esposa de Abraão, também é um exemplo de fé notável. Mesmo sendo estéril e avançada em idade, ela acreditou que Deus era fiel para cumprir sua promessa de dar-lhes um filho. E por meio dessa fé, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia na praia do mar. A fé de Sara nos ensina que mesmo quando todas as circunstâncias parecem estar contra nós, podemos confiar em Deus, que é capaz de realizar o impossível. Hebreus 11 continua a nos apresentar uma lista impressionante de homens e mulheres que viveram pela fé. Eles morreram sem receber as promessas, mas as viram de longe e as acolheram. Eles se consideravam estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria melhor, a celestial. Esses heróis da fé estavam dispostos a sacrificar o conforto e a segurança deste mundo porque sabiam que Deus tinha preparado algo muito melhor para eles. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, pois ele já lhes preparou uma cidade. A história de Moisés é outro exemplo profundo de fé. Desde o momento de seu nascimento, quando seus pais o esconderam por 3 meses, até quando ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo sofrer com o povo de Deus ao invés de desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Moisés considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele olhava para a recompensa eterna. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos de Israel, e liderou o povo através do Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. A fé de Moisés foi uma fé que desafiou o impossível, que enfrentou o poder do Egito e venceu, porque estava ancorada na promessa e no poder de Deus. O exemplo de Raabe, a prostituta que acolheu os espias em Jericó, nos lembra que a fé não é limitada por nosso passado ou por nossa posição na sociedade. Ela creu em Deus, acolheu os espias em paz e foi salva da destruição. A fé de Raabe a colocou na linhagem de Jesus, mostrando que a fé tem o poder de transformar vidas, de redimir o passado e de abrir um futuro cheio de esperança e propósito. A palavra de Deus nos desafia a olhar para esses exemplos de fé e a nos perguntarmos: onde está a nossa fé? Estamos vivendo por aquilo que vemos ou estamos vivendo pela fé no Deus invisível, mas absolutamente real? Estes heróis da fé enfrentaram reinos, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eles foram torturados, zombados, espancados, apedrejados, cerrados ao meio e andaram vagando por desertos e montes, necessitados, aflitos e maltratados. No entanto, eles não perderam a fé, porque tinham seus olhos fixos em algo maior, algo que transcendia as dificuldades e o sofrimento deste mundo. Eles morreram sem receber as promessas, mas estavam dispostos a sacrificar tudo, porque sabiam que Deus havia providenciado algo melhor. Esse algo melhor é o que nós, hoje, também esperamos: a vida eterna com Deus, a cidade celestial que Ele preparou para aqueles que o amam. Essa é a esperança que nos sustenta, que nos dá forças para continuar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Que possamos aprender com esses heróis da fé a viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que nossa fé seja uma fé ativa, que nos impulsione a obedecer a Deus, a confiar nele e a perseverar, independentemente das circunstâncias.
Hebreus 11 nos chama a olhar além do presente, a fixar nossos olhos no invisível, a viver pela fé em um Deus que nunca falha, que nunca nos abandona e que sempre cumpre suas promessas. Assim como esses homens e mulheres, possamos também ser encontrados fiéis, vivendo por aquilo que esperamos, seguros na certeza do que não vemos, mas que sabemos ser absolutamente verdadeiro. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, viemos diante de Ti com corações humildes e reverentes, reconhecendo que Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Confessamos que sem fé é impossível Te agradar, e é em Ti que colocamos toda a nossa confiança. Pai Celestial, assim como está escrito, pela fé entendemos que o universo foi criado pela Tua palavra e que o visível veio a existir do que não se vê. Da mesma forma, cremos que Tu és o Deus de milagres, o Deus que faz o impossível se tornar realidade. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos viver de acordo com as Tuas promessas, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Ó Pai, dá-nos uma fé tão pura e firme quanto a de Abel, que ofereceu a Ti um sacrifício superior, sendo considerado justo por causa da sua fé. Que as nossas vidas sejam testemunhos vivos, assim como a de Abel, que mesmo depois de morto, ainda fala por meio dela. Que a nossa fé seja uma luz para aqueles ao nosso redor, levando-os a conhecer a Tua verdade. Senhor, ajuda-nos a andar contigo como Enoque, que pela fé foi arrebatado para não experimentar a morte. Que possamos Te agradar em tudo o que fazemos, vivendo vidas que sejam reflexos do Teu amor e da Tua santidade. Como Enoque, queremos andar em intimidade contigo, sabendo que o Teu prazer em nós é maior do que qualquer recompensa terrena. Pai, que a nossa fé seja como a de Noé, que mesmo diante de advertências sobre coisas ainda não vistas, construiu uma arca para a salvação de sua família. Dá-nos a coragem de obedecer à Tua voz, mesmo quando o mundo ao nosso redor zomba e duvida. Que a nossa obediência a Ti seja um testemunho que condena o mundo e glorifica o Teu nome, assim como Noé, que se tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Senhor, como Abraão que obedeceu ao Teu chamado, partindo sem saber para onde ia, ajuda-nos a confiar em Ti de todo o nosso coração, mesmo quando o caminho parece incerto. Que possamos viver como peregrinos nesta terra, sabendo que a nossa verdadeira pátria está contigo. Dá-nos a fé de Sara, que creu em Tua promessa, e mesmo em sua velhice, deu à luz uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Que sempre possamos considerar fiel aquele que fez a promessa. Ó Deus, assim como Abraão, que pela fé esteve disposto a oferecer o seu único filho, confessamos que tudo o que temos pertence a Ti. Ajuda-nos a confiar no Teu poder de ressuscitar os mortos e que, assim como Abraão, possamos experimentar a Tua provisão e fidelidade em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, que a nossa fé seja como a de Isaque, que abençoou seus filhos com confiança no futuro que Tu preparaste para eles. Que possamos ver além das circunstâncias presentes, crendo que o Teu plano para nós é maior do que podemos imaginar. Que possamos, como Jacó, Te adorar até o nosso último suspiro, apoiados na certeza de que Tu és fiel em todas as Tuas promessas. Pai Celestial, dá-nos uma fé que persevera, como a de José, que mesmo no Egito, manteve viva a esperança da libertação do Teu povo. Que possamos, como ele, confiar em Ti em todas as situações, sabendo que Tu és o Deus que transforma o mal em bem. Que a nossa fé seja firme como a de Moisés, que escolheu sofrer com o Teu povo em vez de desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Que possamos considerar a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros deste mundo, pois temos em vista a recompensa eterna. Senhor, ajuda-nos a ser corajosos como Moisés, que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois viu aquele que é invisível. Que também possamos ver além do visível, confiando que Tu és o Deus que luta por nós e nos conduz à vitória.
Que as nossas vidas sejam marcadas pela obediência a Ti, assim como Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, protegendo o Teu povo da destruição. Pai, que a nossa fé seja como a dos israelitas, que atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Que possamos ver o Teu poder abrindo caminhos onde não há, conduzindo-nos em segurança em meio às tempestades da vida. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável, como a de Raabe, que pela fé acolheu os espias e foi salva da destruição. Que possamos ver o Teu livramento em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Tu és o Deus que guarda e protege os Teus filhos. Senhor, quando nos sentirmos fracos, ajuda-nos a lembrar dos exemplos de fé que venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Que a nossa fé seja como a daqueles que fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada. Que possamos, pela fé, tirar força da fraqueza, tornando-nos poderosos na guerra e pondo em fuga os exércitos inimigos. Pai Celestial, que a nossa fé seja como a daquelas mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. Que possamos crer no Teu poder de restaurar o que foi perdido, trazendo vida onde há morte e esperança onde há desespero. Que tenhamos a coragem daqueles que foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Que a nossa fé nos sustente em meio às provações, zombarias, espancamentos e prisões, sabendo que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Senhor, que a nossa fé seja como a dos santos que foram apedrejados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Que também estejamos dispostos a sofrer por amor a Ti, sabendo que o mundo não é digno de tais pessoas. Que possamos andar como estrangeiros e peregrinos nesta terra, buscando uma pátria melhor, a celestial. Ó Deus, mesmo que não vejamos o cumprimento de todas as promessas nesta vida, ajuda-nos a viver com a certeza de que Tu já preparaste algo melhor para nós. Que a nossa fé seja uma luz brilhante em meio à escuridão, um testemunho poderoso do Teu amor e da Tua fidelidade. Que possamos, junto com todos os santos, ser aperfeiçoados em Ti, até o dia em que estaremos na Tua presença, recebendo a coroa da justiça que Tu, o justo juiz, tens reservado para nós. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, fortalecendo nossas mãos para o trabalho, iluminando nossos caminhos e enchendo nossos corações com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que as nossas vidas sejam um exemplo de fé e dedicação, para que outros possam ver em nós o Teu poder e a Tua graça. Que cada passo que dermos seja guiado pela Tua luz, e que possamos sempre ser instrumentos de paz e amor neste mundo. Até o próximo vídeo. Que a graça de Deus esteja com todos, guiando, protegendo e abençoando abundantemente. Que possamos continuar a crescer na fé, sendo luz neste mundo e sal nesta terra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Essa é a terceira onda.